noite, seja bem-vindo ao programa Campanha Eleitoral, Propostas e Debates. Hoje é sexta-feira, 18 de abril de 2022. Nos últimos tempos, tem-se registrado diversos atos de intolerância política, bem como atos de vandalismo e arruaça entre forças políticas e jovens da sociedade civil. Por este facto, a Camunda News, através do programa Campanha Eleitoral, decidiu realizar esta noite um debate sobre tolerância política, que contará com a participação de 3 representantes de forças políticas. Teremos João Pinto, que é deputado pela bancada parlamentar do MPLA e também militante do próprio MPLA. Boa noite, Dr. João Pinto. Boa noite, obrigado. Do outro lado teremos o Dr. Carlos Jacinto, que é representante da Casa C. Boa noite, doutor. Muito boa noite, muito obrigado. E também teremos Nelito Quico, que é representante também da UNITA. Boa noite, doutor Nelito. Boa noite. Sejam bem-vindos. Tolerância é nada mais, nada menos do que tolerar, aceitar e suportar diferenças e pontos de vista contrários. Por este facto, hoje estaremos a olhar em volta deste tema, onde, com o objetivo de trazer visões para desenfrear os atos de intolerância e de arruaças que têm se registrado no nosso país. Eu começo por questionar, doutores, o que entendem primeiro por intolerância política? Quando é que estamos perante um ato de rivalidade política ou de intolerância política? Bom, eu acho que devemos começar pela positiva. A tolerância como a cultura da promoção que leva à paz, de compreensão e da aceitação da diferença. O contrário, a intolerância é o ato de desrespeito ou à ordem ou às liberdades da outrem, não é? E em política, aliás, filosoficamente, este debate é um debate que foi feito sempre na ótica da religião versus política, quando a religião procurou ultrapassar o seu espaço privado, individual, livre ou voluntário contra a ordem estabelecida e, sobretudo, no confronto entre a Igreja Católica versus Martinho Lutero, ou o Papa versus Martinho Lutero, que depois influenciou o debate inglês, sobretudo com o pensador John Locke, que é o expoente máximo que melhor desenvolveu a tolerância. Mas a tolerância, numa altura de Pascal, ou de Páscoa, é também a compreensão ou a visão que se deve ter de amor, fraternidade, para lá das nossas diferenças, porque somos todos filhos de Deus, buscando aqui a imagem do transcendente. Em política, a tolerância é a aceitação da diferença ou do pluralismo, e a intolerância é o contrário. Só se discute sobre tolerância onde há liberdade e democracia. Onde não há nem liberdade nem democracia, a intolerância impõe-se. Por isso é que devemos educar as pessoas a compreenderem a política como compreendem a religião, como compreendem o futebol, como compreendem a família em que há opiniões contrárias. Em política também. Em política podemos ter opiniões contrárias, devemos complementar-nos, devemos aproveitar as ideias dos outros ou do outro quando pode ajudar a melhorar a nossa e procurar valorizar, aceitar a diferença, claramente. Dr. Carlos, quando é que podemos diferenciar um ato de intolerância política com um mero ato de competição entre os partidos políticos? Primeiro eu gostaria de contextualizar, como fez bem o Dr. João Pinto, aquilo que nós podemos considerar como tolerância. Tolerância é nada mais, nada menos do que agir com condescendência. A tolerância é um dos princípios que qualquer indivíduo que se propõe viver em sociedade deve observar esse princípio, que é o princípio da tolerância. A tolerância é nada mais, nada menos do que aceitar a opinião contrária, conviver com os outros, ainda que pensem de forma diferente.
Aqui o debate ele é apresentado como tolerância, mas normalmente tem-se debatido a intolerância. A intolerância não é, aquilo que provém, ou seja, é o contrário da tolerância. Quando não há tolerância, obviamente que vem a intolerância. A intolerância é nada mais, nada menos do que não aceitar as opiniões contrárias, não aceitar aquilo que os outros pensam, não é? Pensar sempre que as suas ideias é que prevalecem ou é que são as corretas, não é? E muitas das vezes é aquilo que pode descambar em violência, porque a intolerância, quando não é bem recebida por parte de um ou de outro agente, mesmo entre dois cidadãos, quando não se toleram, não é? Isso pode descambar a intolerância. A intolerância política é aquilo que temos estado a ver, não é? É importante que os atores políticos percebam que a forma de agir de um e de outro, cada um tem a sua ideologia, mas devemos respeitar as opiniões contrárias. E, falando da intolerância política, nós devemos separar, não é possível, não é? Um ator, ou seja, estamos aqui a falar de partido político que governa e partido político na oposição, não é possível estarem em convergência permanente. É impossível, é quase que impossível, porque está a lutar para a manutenção do poder, não é? E outro está a lutar para a extensão do poder. Aquilo que é bom para quem? Ou seja, uma mesma ideia, um mesmo facto, pode ter posições diferentes em relação a quem governa e em relação a quem está na oposição. Doutor Benito, essa competição em quem está a governar e quem está na oposição, muitas vezes é a razão de atos de intolerância. Como reverter esse quadro? A diferença, eu acho que não. A diferença é que indica caminhos, né? Acrescenta sempre. A diferença acrescenta sempre. E o Dr. João Pinto e aqui o digníssimo doutor também procuraram trazer conceitos, trouxeram elementos históricos, mas eu queria trazer factos. Um grande exemplo de tolerância é este aqui mesmo. Este é um grande exemplo de tolerância. O Dr. João Pinto é do partido que governa Angola há 40 e tal anos. Aqui é de uma coligação que surgiu em 2012. Aqui é de um partido que luta pelo poder há 56 anos, né? Então, aqui o espírito... Não pode querer comparar. Não. Nesses 46 anos, a UNITA andou há 27 anos a usar a violência para querer chegar ao poder. E o MPLA... Não, o MPLA também usou a violência para fazer a manutenção do poder. E o MPLA teve que usar a ordem estabelecida, porque tolerância também. Não, deixa o Dr. João Pinto. Não, mas é preciso... Não, é que eu não falei. Não, ele é um provocador, ele é um Mas provocador. vamos eu vou tolerar, Ainda bem. Vamos só deixar o doutor Da Benito mesma forma que... Não são 50 e tal anos da oposição, porque não pode comparar os anos do Pinto. colonialismo com os anos da independência. Não, mas... E é preciso não esquecer os 11 anos que esteve no governo. Mas não deixa de ser, este tempo todo, a UNITA sempre é um partido vocacionado para o poder. E existe para chegar ao poder. E aqui fiz um enquadramento factual, né? Factual, porque eu acho que é isso que importa. É isso que importa. Eu hoje, quando vinha para aqui, para este debate, por acaso cruzei com, não sabia, parou-me um jovem que é da JMPLA e chamou-me, disse, o senhor é o senhor Cuico? Eu disse, sim. O senhor é que disse que toma café com membros do Comitê Central, então eu quero fazer uma fotografia contigo. Por acaso disse aqui neste espaço, aqui na Camunda, no programa passado. E é verdade, as lideranças
têm o papel de influenciar o comportamento das estruturas de base. O que é que acontece em Angola? Não, foi na Zimbo, estava com o Dr. João Pinto, quando eu disse isso, por acaso. Também. O que acontece em Angola, concretamente? O topo convive. Na Assembleia estão sempre a discutir, divergem, mas no corredor há um cafezinho, há uma água. Então aí há os sorrisos. Nas estruturas de base há posições muito extremas. Porque nós não temos a capacidade de transmitir a nossa convivência na diferença às estruturas de base. É o que tem estado a faltar. E quando nós não temos essa capacidade, os militantes ao nível de base, eles não se veem como adversários. Eles veem-se como inimigos. E fazem da diferença, as diferenças são bastante extremas. E quando um está no extremo, o outro está no extremo, não há entendimento. Então, as lideranças têm estado a falhar? Claro, as lideranças têm... Eu vou lhe dar um outro exemplo concreto. Eu quero falar de factos só. Ontem eu estava a caminhar com a minha filha, ela disse: papá, tens amigo no MPLA? Tem 8 anos. Eu disse: sim. Ah, ok. Eu também tenho uma amiga que o pai dela é do MPLA. Não é mal. Está a ver? O papel de quem é do topo, da liderança. As lideranças é que indicam os caminhos. Quando tens lideranças bastante extremas, tendem a isso desce para a base. É como um discurso político de um presidente ou de um órgão superior, é sempre um documento que orienta. Quando o discurso é bastante violento, ele baixa a violência, baixa para outras estruturas. Então, é importante que as lideranças ao nível do topo cultivem o sentimento, o espírito de tolerância. Está no poder, estou na oposição, mas nós nos complementamos. Porque numa democracia, quem ganha não ganha tudo e quem perde não perde tudo. Temos que partir deste princípio. Não se ganha tudo e não se perde tudo. Portanto, não há razões de extremar posições ou de fazer uma eleição, o tudo ou nada, como se fôssemos fazer 50 anos sem eleições. É apenas uma eleição. Eu acho que o deputado Equico está a querer não levar o debate... debate... E no meio disso, Dr. João Pinto... Não quero levar o debate para onde? Eu vou mesmo acrescentar uma questão que é, diferente dos outros anos, o MPLA hoje em dia também queixa-se de atos de intolerância. Não, o problema é que, curiosamente, contrariamente ao que se diz, o espírito de tolerância, o MPLA foi um partido-Estado, partido único. E o MPLA, na campanha eleitoral de 92, e os resultados de má memória depois das eleições, de 2012 à atualidade, o MPLA tem procurado, lutou para que a reconciliação fosse uma realidade. O espírito de tolerância em Angola é claramente, a paz é o exemplo maior de tolerância, preciso dizer isso. E as eleições regulares. O respeito pelas instituições ou pela ordem. Curiosamente, toda a discussão sobre tolerância é que, buscando exemplos concretos, vamos cair depois... não podemos. Vamos cair em situações que não abonam muito, não é? Porque, não podemos, Dr. João Pinto. Não vale a pena. A experiência mostra claramente que o nosso passado é um passado de violência e estamos a viver um presente... Dr. João Pinto, nós não estamos a tratar do passado. Não, mas não é... Nós não estamos a tratar do passado. Então leia o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. E sobre o passado? Sobre o passado? Já agora, permita-me. Sobre o passado... Tolera o meu argumento. Doutor Neri, ok, está bom. Está tolerado o argumento. O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem diz que os grandes erros da humanidade resultam do desconhecimento da história. A mania de superioridade de uns ou de outros... O fanatismo, quer religioso, quer político, é sempre resultante de querer apagar a história, ignorar a história. Não. É por via da história que nós construímos uma moral para não se repetirem certos erros. Agora, é importante também que não basta apenas apelar... o MPLA nunca reclama, nunca apela ou apoia a intolerância. O MPLA sempre procurou defender a teoria um só povo, uma só nação. O MPLA sempre procurou defender a Angola de Cabinda Ucunene. É claro que, num dado momento histórico, a segurança nacional sobrepunha-se à liberdade individual. E conseguimos superar isso. Hoje estamos aqui a discutir porque o exemplo maior é a reconciliação. O que se vive na nossa sociedade, em muitas sociedades ocidentais, era impossível. A discussão sobre tolerância, curiosamente, vinha do desconforto entre protestantes, sobretudo anglicanos e católicos.
e grupos que tinham ideologias radicais na Inglaterra, onde este grande pensador, que só se fala dele sobre a separação do poder, John Locke, traz o debate sobre a tolerância. A tolerância, a compaixão e a compreensão, como também disse o Dr. Jacinto. O importante no debate político é apresentar os nossos argumentos, compreendendo as diferenças ideológicas, ou até históricas, ou contextuais, ou conjunturais, e sabermos que cada um defende, deve acreditar e não andar em adjetivar. Por exemplo, nós ouvimos muito, durante muito tempo, que quem defende o MPLA é bajulador, para silenciá-lo. E quem contesta... O próprio doutor foi... Eu felizmente, o facto de ter uma formação em ciência política, em filosofia política, compreendo bem a psicologia política de tentar desmotivar. Mas qual era o objetivo? O objetivo era que quem fosse do MPLA não defendesse. O doutor Jacinto disse aqui uma coisa importante. É normal que quem esteja na oposição tenha uma linguagem de querer conquistar o poder. E quem tenha no poder queira manter as instituições. Ora, a intolerância está no facto das pessoas não quererem respeitar a ordem estabelecida. É curioso isso. O que não se tolera, como diz o autor sobre a tolerância, está aí a obra, diz claramente, John, na carta sobre a tolerância, diz claramente a liberdade de cada um é fazer o que lhe apetece, sobretudo a religião, desde que não afete o interesse de todos. Ou seja, a ordem estabelecida, o Estado, as instituições, a pessoa. Nós não podemos dizer que somos tolerantes quando aceitamos insultar o outro na sua dignidade, agredi-lo. Temos que superar isso. Temos que educar mais. Não só como narrativa, como discurso, mas como prática. E mais, a tolerância só é tolerado aquilo que está em conformidade com a lei. Fora da ordem não se tolera, deve ser punido. Doutor Jacinto. Mas aqui é um elemento que temos que separar. E o Dr. João Pinto está mesmo a confundir o MPLA e o Estado. O Estado somos todos nós, as instituições. Nós estamos aqui a falar, o Dr. João Pinto... Aqui não há confusão, só a dizer a transição do Partido Único para o Partido... Está a representar o MPLA, a UNITA, Casa C. E quando o Dr. João Pinto está a levar a intolerância no campo das instituições públicas, aqui uma confusão que deve ser efetivamente esclarecida. É importante. Sim, deve ser. Deixa só. Aquela é a sua opinião. Está uma bipolaridade. Não, mas deixa só terminar. Não, eu tenho até a opinião. Sim, mas eu tinha que rebater. Doutor, entendo que queira rebater, vou pedir um instante. Eu ouvi atentamente as declarações aqui do deputado Delito e eu fiquei com um ponto aqui que eu gostaria de esclarecer ou tomar o fio. Quando as lideranças têm aquelas fricções nas instituições, estamos a falar no Parlamento e aqui mesmo, às vezes, nos debates, é necessário chamar a atenção, porque os militantes, ou aqueles que nos apoiam, aqueles que são nossos filiados, nossos militantes, têm-nos como exemplo. Isso é verdade. E é necessário que as lideranças tenham muito cuidado quando se comunicam, quando lançam um discurso, uma comunicação ao povo. Os discursos das lideranças devem despir-se de aquela carga emocional, aquela carga. Muitas das vezes os discursos políticos são carregados ainda de ódio. De ódio, sim. Ok? E esta carga de ódio transporta aos militantes. Ódio ou desprezo. Ódio, desprezo, falta de respeito ao outro ator político. E nós devemos ver aqui que o adversário político é mesmo só o adversário político. Não é um inimigo. E muitas das vezes, nós passamos nos discursos dos atores políticos, principalmente das lideranças, passamos uma mensagem de que
o adversário político é inimigo. E isto é grave, porque esta mensagem repercute-se na sociedade, nos militantes, no povo em geral. E depois começam a ter essas fricções que vimos ali, porque os militantes de A e os militantes de B entraram em confronto. E depois vêm as acusações que o líder instigou, as lideranças instigaram. Às vezes não. É a força da nossa comunicação que chega mal às massas, não é? E quando demos por conta, já há confronto no sítio A, no sítio B e no sítio X. Doutor, podemos acreditar que esse tipo de discursos têm sido propositados? Muitas das vezes não. Muitas das vezes não. Muitas das vezes é a emoção. É falta de cuidado dos próprios dirigentes. É falta de cuidado e principalmente porque as lideranças têm conselhos, têm como é que eu digo, um aparato que podem dosear aquilo que é a comunicação que este líder político vai levar à sociedade, vai trazer a público. Mas também não podemos ver vai trazer a público. O debate na culpa, mas sim na formação moral. Cuidado. Eu acho que as lideranças podem ter as suas intervenções, mas nós, os cidadãos, nós, atores políticos, nós, profissionais, temos uma deontologia, não é? A nossa Constituição, ela é clara, no artigo 22º, consagra este princípio, sobretudo o número 3, princípio da universalidade. Todos têm deveres com a família, a sociedade e o Estado e outras instituições legalmente reconhecidas, e em especial o dever de respeitar os direitos, as liberdades e a propriedade da outrem, a moral, os bons costumes e o bem comum, a linha B, respeitar e considerar os seus semelhantes sem discriminação de espécie alguma e manter com eles relações que permitam promover, salvaguardar e reforçar o respeito e a tolerância recíprocos. Ou seja, nós só somos democrata quando também assumimos os nossos erros. Somos democratas e tolerantes quando erramos, pedimos desculpas ou procuramos emendar o erro que cometemos e não vitimizarmos-nos. Agora, é importante que se tenha em conta que um partido que governa, que é o caso do MPLA que eu represento aqui, tenha o dever de defender as instituições. Por quê? Porque sem instituições, aí é que a tolerância mesmo e a ordem é posta em causa e é o caos total. É mais nesse sentido. Porque eu e o meu amigo Equique telefonamos, discutimos, discordamos, debatemos no Parlamento, mas nunca, mesmo no nosso Parlamento, discutimos, quer os deputados da Casa, do MPLA, da UNITA, do PRS, da FENELA, discutimos e muitos de nós temos relações familiares, da amizade, às vezes até profissionais. Olha, eu e o deputado Lino Bernardo Tito temos relações profissionais e discutimos muito, a deputada Mihaela Weber. Mas agora, há momentos no debate político, e aí o doutor Jacinto, que é um bom jurista, sabe muito bem disso, é como o advogado e o juiz, e o procurador. São profissionais que às vezes colidem. Aquilo que se diz o choque, o curiquata, dizem que o mundo, curiquata. Mas agora, aquele choque, aquele debate é interno. Esse exemplo que o doutor João Pinto traz aqui, Alissa, eu acho que não se enquadra na medida em que eu olho para as lideranças políticas como um espelho. Concordo, não, mas é no sentido da moderação e da ponderação. Como espelho. E o artigo da Constituição que o doutor João Pinto fez aqui a leitura, estamos plenamente de acordo, E eu acrescento mais. Temos o Código de Conduta Eleitoral também. E muitas das vezes os atores políticos pensam que o Código de Conduta Eleitoral só é respeitado na campanha eleitoral. Errado. Porque o Código de Conduta Eleitoral, ele estabelece normas e princípios que devem ser respeitados até no período de pré-campanha. Porque o período de pré-campanha é um período eleitoral.
Sim, mas a norma constitucional, Doutor João Pinto, a norma constitucional é muito É mais... necessário chamar o doutor... Não, mas nós estamos aqui a trazer a tolerância ou a intolerância em período eleitoral. Sim, não, O doutor mas- João Pinto está aqui a tocar sempre nas instituições, não é? Na defesa das instituições, e isto não é, não estamos em desacordo, não é? O Estado tem de garantir a defesa das instituições, mas o cerne do debate aqui é a intolerância em período de campanha eleitoral ou em período eleitoral. Sim, mas É o que estamos há certas é o que trazemos, é o debate que está aqui. Doutor Nelito, o doutor João Pinto há pouco fez menção ao artigo 22º da Constituição da República e disse antes disso que, apesar dos líderes políticos fazerem discurso que, em algumas vezes, são de ódio ou parecido que incita a violência, cada cidadão tem a liberdade de interpretar de acordo com a Constituição. Num país como o nosso, os cidadãos têm esta capacidade de interpretação. Bem, primeiro dizer que eu estou aqui mesmo a servir de exemplo de tolerância. O doutor incomodou-se quando o debate estava centrado entre eu e o doutor João Pinto, depois ele levou o debate Mas é só para os tolerância. dois. Não, mas é assim mesmo. Era só para gozar. A tolerância é. Quer dizer, depois ficaram só os dois a falar, eu fiquei no meu canto, né? Não ficaste no seu canto. Você provocou o debate, levaste o debate para querer atacar o MPLA defendeu-se e o senhor doutor, como um homem prudente, procurou trazer o debate ao centro também. Ele aqui foi online. Ele foi aqui o equilíbrio e valeu a pena. Doutor, Não, é assim, sobre o artigo que o Dr. João Pinto trouxe aqui, felizmente o direito permite a interpretação, cada um interpreta do seu jeito, mas isso requer educação também. Requer um povo extremamente educado. Aqui vem as tarefas do Estado. E, portanto, o nosso contexto é bastante complexo. Dali chamo outra vez a responsabilidade das lideranças. Quando nós vamos nos dirigir às massas, é um momento de emoção. E quando nós não temos um discurso escrito, às vezes perdemos-nos um bocado na emoção. Qualquer um. É preciso que se diga, qualquer um perde-se. Mas a tolerância é mesmo isso. Sim. Também, deputado Iquico. É a capacidade de compreendermos as falhas dos outros. Sim. Por exemplo, nós compreendemos a falha do presidente João Lourenço no Cunene. Chamou-nos de bandido, chamou-nos de burros. Não. É verdade, então, o discurso está lá. Eu não vi nada disso. Eu acompanhei. O que eu ouvi é ironia. Mas- Não. O que eu ouvi do presidente... Mas está tolerado. Não. Dr. João Pinto. Os discursos políticos também têm aquela vertente da ironia, da crítica, da sátira e às vezes da provocação. E as massas percebem Mas dessa não, mas maneira. As massas, nós devemos educá-las. Então, Não eu vou devemos... falar hoje. Não, é que você está levando o debate ao ataque ao presidente. Não ataquei. Não ataquei. Atacaste? Não ataquei. O presidente, Trouxe um exemplo. eu li o discurso do Eu presidente. trouxe um exemplo. Ouvi, não ataquei. não. Eu ouvi, ele foi irônico. Essa ironia não é boa. Procurou trazer para facto Doutor Nelito, político. entendo que o Dr. doutor João Pinto aí. Doutor João Pinto, entendo que tem interpretado como ironia que o presidente do MPLA disse, mas as massas perceberam desta Mas maneira. agora eu Mas vou as falar massas que horas vê-se então. claramente quando o presidente usa a figura da condução, usa a figura do QO, é claramente figura e às vezes na retórica política, o que não deve haver, se assim fosse, quando o doutor Jagor, quando a liderança da UNITA apelava em discursos diretos, nem sequer era ironia. Se formos buscar o exemplo da UNITA para a intolerância, quem neste país, em plena campanha eleitoral, apelou ao ódio direto das pessoas, não vamos por aí. O presidente João Lourenço, ao fazer, e até quem o conhece, é uma pessoa muito reservada, e tem um discurso muito próprio. Eu hoje não Ele vou até falar. foi irônico. Eu hoje não vou Doutor falar. Nelito, doutor Não, eu hoje Agora não sim, tenho doutor. tempo de falar. Procure ser tolerante. Não, estou a ser tolerante, né? Doutor Nelito, as massas do MPLA, no seu ponto de vista, entenderam desta maneira o que o doutor João Pinto diz, que foi um discurso... Depende, é assim, nós temos que ter a capacidade, eu estava com o Dr. João Pinto na TV Zimbo no dia 4 e tive, em algum momento, eu elogiei o discurso do presidente do MPLA no dia 11 de dezembro, aqui no estádio 11 de novembro, esteve bem, no Quando Cubango, esteve bem. Ele pode usar, por exemplo, desencartado.
Está bem, aceita-se. Aceita-se. Mas há termos que o senhor presidente usou no CUNEN que excedeu-se. Que é preciso que o outro lado seja bastante tolerante para perceber, bom, havia aqui um momento, estava num momento a discursar para as massas, o presidente não tinha um discurso escrito. Não tinha discurso. Não tinha escrito, improvisou. Eu não acredito que o presidente do MPLA... Não empolemos por aí. Doutor João Pinto, deixa só, nós temos que ter a coragem mesmo de dizer aquilo que não vai bem. Eu também aceito que o doutor João Pinto diga que em alguns momentos, o discurso da UNITA... O discurso da UNITA não foi bom. Também aceito esta crítica e tenho que aceitar. Há momentos em que as lideranças excedem. Também é verdade, as lideranças, não estamos a falar só de liderança do MPLA, estamos a falar do seu todo. Agora, temos o papel de ajudar as lideranças ao nível do topo, intermédias, no sentido de conduzirmos este processo de campanha eleitoral, que é agora, mas a campanha eleitoral é permanente. Terminou uma eleição, começamos a preparar outra eleição. E nisso tudo, o espírito de tolerância deve ser cultivado todos os dias. As eleições são feitas de 5 em 5 anos, são regulares. E o que temos que convir aqui é quem está no poder, um dia terá que sair. Eu costumo dar um exemplo a pessoas que dizem assim, não, mas o MPLA não quer sair do poder, não vai sair do poder. Eu digo assim, bom, aqui mesmo se perguntar quem quer morrer. Agora, todos vamos dizer não. Ninguém está preparado para morrer. É muito mórbido, não? Ninguém está preparado para morrer. É uma pergunta um pouco mórbida. Ninguém está preparado para morrer, mas temos que aceitar que um dia vamos morrer. É como quem está no poder tem que aceitar que um dia vai sair. Quem está na oposição vai chegar. Pode ser este partido que esteja hoje, como pode ser outro, mas quem está no poder vai sair. Então, as pessoas têm que estar preparadas para sair. Assim, e têm que estar preparadas também para perder sim, e reconhecer que o outro sim. O importante é que o jogo se realize com transparência e quem perde, preparei-me mal, não ganhei agora, vou preparar melhor para os próximos 5 anos, ver se chego lá. Agora, quando há aqui ajuda das tais instituições também, que estamos a fazer a colação permanente, é que dificulta. O que determina o resultado é sempre o voto, doutor. Não deixa de ter razão, é sempre o voto. Mas o voto, quando é manipulado, ou a contagem não é transparente, o processo em si começa com vários vícios. Tem que usar boa fé sempre. Vamos falar sempre de forma tolerante, de forma positiva. Não. Vamos acreditar que se realizem eleições transparentes. O jogo é limpo. Se o jogo é limpo, perdi, tem que ligar ao doutor João Pinto. Doutor, vocês estavam bem organizados. Parabéns, têm mais 5 anos, vão fazer meio século. Né? Meio século e tal. Não, agora, doutor, agora tenha calma, seja tolerante também. Por amor de Deus, não acabei de falar, seja tolerante, né? No Japão teve 70 anos. Não, temos que... Não é por aí, e além disso... Não, eu não estou a discordar. É meio século da independência, mas neste século, ou neste período, houve territórios que o MPLA não governou. Após. É aceitável, mas o governo legítimo, que sempre foi reconhecido, é o governo do MPLA, não tem outro, doutor João Pinto. Houve períodos em que havia outros reconhecidos também internacionalmente. Não, como partido. Até 92, até 2002 havia territórios controlados, mas não era um país. Bom, mas eram governados, eram explorados recursos. Também é verdade. Agora, sim, o cerne do debate, isso tudo faz parte do debate. E estamos aqui a fazer um exercício que eu considero bastante positivo. Estamos a trazer elementos do passado, do presente, mas sempre na base da tolerância, do respeito. E da amizade. O doutor João Pinto é daquelas figuras que quando o ambiente está tenso, e às vezes eu estou na linha de frente, ele liga, eu acho que estás a se exceder. Cruzamos, mais novo, vem aqui. Ele faz isso e eu aceito. Tem que aceitar. Primeiro, tem experiência, tem mais anos na vida política, então a gente aceita. Nem sempre quem está do outro lado a nos aconselhar quer o nosso mal. Esse exemplo que estou aqui a dar deve ser acatado por quem está a nos acompanhar. E é isso. E também, no MPLA também fazem isso. Deixa-me só dizer... Fala-se muito de atos de intolerância entre partidos políticos
E dentro dos partidos políticos também registra-se isso? Antes... Uma questão mesmo muito para casa. Por favor, vai concluir o que ele disse, doutor. Mas também gostaria de responder essa minha questão. A saída de Abel Chivucovuco e o Bloco Democrático da Casa C, podemos aqui entender também como atos de intolerância dentro da própria Casa C, doutor? Antes de ir à pergunta que me coloca, eu gostaria de voltar esse debate que esteve aqui entre o deputado João Pinto e o deputado Nalito Quique relativamente ao discurso de Sua Excelência Presidente da República. E é aqui onde devemos chamar a atenção às lideranças. E eu tenho dito o seguinte, por bem ou por mal, não sei, depende de quem interpreta, mas feliz ou infelizmente, repito, João Lourenço é presidente do MPLA e é presidente da República. E muitas das vezes é difícil para quem está lá em casa, para o cidadão normal, a mamã zungueira, aquele jovem lavador de carro, e estou a me referir a algumas pessoas até de algum nível também, diferenciar quando é que o presidente falou enquanto chefe de Estado e quando é que o presidente falou enquanto presidente do MPLA. Mas de qualquer das formas, queira o presidente que fala enquanto chefe de Estado, queira o presidente da República, o João Lourenço fala enquanto presidente do MPLA, por ser o chefe de Estado, tem responsabilidades acrescidas. Tem responsabilidades acrescidas. O que sai da boca do presidente João Lourenço devem ser mensagens de paz, mensagens apaziguadoras e não mensagens que incitam o ódio, não mensagens que deixam a população em dúvida. Okay? Porque é presidente da República. Quer fala enquanto presidente da República, ou enquanto presidente do MPLA, nós estamos a ver que é o líder da nação que está a se pronunciar. E é muito importante, quando estamos aqui a falar do posicionamento ou os discursos das lideranças, é muito importante que tenham em conta, ou seja, as lideranças tenham em conta que estão a se dirigir para a nação, estão a se dirigir para o povo. E para o povo de diversas camadas sociais, que um tem a capacidade de interpretar melhor, outro ouve e apenas capta aquilo que é negativo. Quantas e quantas vezes nos filmes, nas novelas, passa um bom exemplo, mas o que fica para as pessoas é sempre aquilo que é de mal. As pessoas têm dificuldade em acatar aquilo que é um bom exemplo. Então, quando nós nos dirigimos às massas, cuidado com aquilo que pode não ser bem interpretado por parte da população. Relativamente à pergunta que me coloca, eu devo dizer o seguinte, a Casa C é uma coligação de partidos e os partidos entram, ou seja, aderem às coligações em função de deliberação dos congressos, de convenções. Não é uma mera intenção, um mero desejo do líder ou um dirigente do partido que delibera a entrada em uma coligação. E a saída da coligação também é deliberada em congresso, em convenções. O Bloco Democrático livremente decidiu sair, saiu. Não houve qualquer, não pode haver qualquer levantamento de conversas. Não foi pressionado, doutor? Se não foi... Pressionado a sair? Não, o Bloco Democrático não foi pressionado a sair, porque na convenção do Bloco Democrático ficou claro em que o Bloco Democrático já não iria continuar na coligação. O Bloco Democrático é que fez um jogo, podemos considerar um jogo duplo, queria fazer um jogo duplo.
E é normal que as instituições, os órgãos da coligação, tinham que chamar a razão ao Bloco Democrático em se definir, não é? Porque nós não podemos ter um membro que está com um pé dentro, um pé fora. Está ali, está aqui, não é? Isso que se chama, que foi, qual é o termo que usou? Que foi obrigado ou foi pressionado? Não foi pressionado. Os órgãos da Casa CE têm toda a legitimidade, não é? Tinham toda a legitimidade naquele momento em chamar a razão ao Bloco Democrático para que o Bloco Democrático se definisse. Nós tínhamos membros do Bloco Democrático que ocupavam posições estratégicas naquilo que é aquilo que é a estratégia eleitoral da própria coligação. E no caso do doutor nós não podíamos continuar, não é, com alguém na estrutura central da coligação a ver como é que estava a ser arquitetado o nosso plano para as eleições, quando este membro não tinha planos nenhum em ir às eleições com a Casa CE. A Casa CE tinha todo o direito, os órgãos da Casa CE tinham todo o direito de chamar a razão ao Bloco Democrático e obrigá-lo ou seja, pedir para que se definisse. E assim o fez. Dr. João Pinto, no caso do MPLA, fala-se que a luta contra a corrupção levada pelo presidente do MPLA é seletiva e que só alguns membros do MPLA é que sofrem com essa luta. O que poderá despertar ou desperta atos de intolerância no seio do partido? Doutor? Não, o combate à corrupção vem de um programa, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, primeiro. Segundo, foram aprovadas leis. Não há intolerância quando as políticas resultam de opções gerais, estratégicas, e até porque é constitucional o combate à corrupção. A Constituição veio consagrar um conjunto de princípios de moralização, de probidade e de combate à corrupção, quer no artigo 21º, quer nas normas sobre a probidade da administração pública, quer sobre os princípios da atividade econômica. A Constituição consagra estes princípios. Não se pode ver, e não só, Angola está vinculada à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e da SADC e da União Africana. Não se pode combater a corrupção. A corrupção, sobre essas questões, está muito ligada a figuras que manifestam, apresentam, exibem recursos não justificáveis. E o que deve acontecer é colaborarem. Não se pode dizer um ato de intolerância. A intolerância não existe quando se está dentro da lei. Só há intolerância quando se fazem caprichos, ou seja, o combate à corrupção está associado a políticas, a leis que foram aprovadas, sobretudo a repatriamento de capitais, o branqueamento de capitais, o combate ao terrorismo, as convenções do Estado angolano é membro, a lei sobre o Código Penal, a lei sobre a lei da probidade. Há um conjunto de leis que regulam essa matéria. Os cidadãos envolvidos têm o direito de impugnar, de contestar, de recorrer aos tribunais. Aqueles que colaboram estão aí, estão a fazer a sua vida. Olha, houve pessoas que foram julgadas e foram absolvidas. É o caso do Dr. Norberto Garcia. Não é? O general Higino Carneiro não concordou com medidas que foram decretadas contra ele, recorreu ao Tribunal Constitucional e o Tribunal declarou que aquelas medidas eram inconstitucionais. Assim como muitos recorreram ao Tribunal. O Tribunal manteve a pena, algumas matérias reduziram, ou em algumas que o Tribunal achou que não havia ilegalidade. É o normal numa democracia. Não se há intolerância ao facto de se aplicar a lei. A impunidade é que pode levar à intolerância. É curioso isso. Toda a luta e toda a guerra civil em Angola era um problema de conflitos de instituições e respeito pela ordem. Superamos isso em 2002. E de 2012 até agora, o país tem que cada vez mais garantir maior justiça social. Cada vez mais o país tem que ter políticas que procuram refletir-se na vida das camadas mais desfavorecidas. Também é intolerância ter muitos recursos com uma minoria e uma maioria sem recursos. Também é intolerância. A intolerância também está na qualidade da saúde. A construção dos hospitais que foram construídos neste mandato,
o combate à impunidade, porque o problema não, como disse o presidente João Lourenço, o problema não estava na corrupção, estava na impunidade, ou seja, e nem havia notícias de responsabilização. Agora, também não pode haver perseguição, porque isto seria também uma forma de intolerância, mas o presidente da República, enquanto cabeça de lista do MPLA, enquanto aquele que prometeu que queria combater a corrupção, ele tem que tomar medidas, ele tem que alertar, moralizar, mas ele agora já não faz isso, ele agora apenas diz que a corrupção e o combate à corrupção é claramente um programa para ser continuado. E na sua moção de estratégia, claramente, como líder do MPLA, procurou reforçar isso. Mas não só. Olhe o que está a acontecer pelo mundo face aos conflitos. Você ouve uma linguagem que é uma linguagem de tolerância versus intolerância. Ou seja, o que está a acontecer, por exemplo, no estrangeiro, na comunidade internacional, o facto de hoje sobre a Ucrânia, você ouve linguagem você assusta, porque a guerra é em si um ato que é o cúmulo sobre a liberdade e a tolerância. Por isso, em paz, quando alguém recorre ao tribunal ou quando alguém é acusado, olha, temos aqui um advogado de barra. Quando alguém é acusado, deve defender-se. É claro que deve-se evitar que não se respeitem os procedimentos. E quem sentir-se lesado, hoje, já não pode haver poder absoluto. E quem não respeita as normas sobre os limites do poder, comete crime de abuso de poder, está previsto no Código Penal e está previsto na Constituição. Não é possível hoje. Por isso quero dizer-lhe que todo o discurso do presidente João Lourenço, quer o seu discurso de combate à corrupção, quer o seu discurso do poder, não notei intolerância. O que eu notei é uma firmeza, uma ironia, motivação, porque o presidente neste mandato todo tomou decisões e o Ministério Público expôs até dirigentes do MPLA, colegas do presidente João Lourenço, amigos, pessoas muito próximas. Ele próprio sofre. Eu acredito que o presidente João Lourenço, na conjuntura deste mandato, em que ele vai às eleições com uma coragem de procurar moralizar uma sociedade onde muitas pessoas ligadas ao MPLA estão a contas com a justiça. Por isso não se pode dizer intolerância. É um ato de coragem e de moralização. O que nós devemos procurar fazer é compreender que em cada momento histórico devemos fazer mudanças, devemos aceitar as leis que existem e as instituições. Dr. Nelito, sabemos nós que alguns militantes da UNITA que opuseram-se à liderança de Adalberto Costa Júnior foram expulsos do partido. Isto constitui um ato de intolerância no partido UNITA? Não opuseram-se à liderança do presidente Adalberto. Anularam toda uma estratégia da UNITA. É diferente. É diferente de opor-se ao presidente. Uma coisa é eu não aceitar o engenheiro Adalberto como presidente da UNITA, mas respeitar a UNITA enquanto instituição, enquanto instrumento de luta. Nós aprendemos na UNITA que o militante da UNITA não cria problemas para a UNITA. Quando um militante da UNITA sequer faz recurso aos órgãos do partido e recorre às instituições do Estado para dirimir um conflito interno, este militante está efetivamente a atrasar toda uma estratégia do partido. E, portanto, o partido tem que se defender. Note que as deliberações que suspenderam e expulsaram foram tomadas na vigência do mandato do Congresso do 12º Congresso. Estou a dizer, a comissão política que deliberou foi do Congresso de 2015. E quem presidiu as reuniões é o presidente cessante, o ex-presidente da UNITA. Portanto, não vejo as coisas nesta perspectiva. O partido tem que se defender. Primeiro tem que interpretar, definir o seu interesse. Depois de definir o seu interesse, tem que se defender. Quando eu posso não estar de acordo com o líder, não significa que eu tenho que criar problemas ao líder. São coisas diferentes. Bem, num Estado de Direito democrático, é normal que alguém que se sinta ofendido nos seus direitos ou que a lei está a ser violada recorra ao tribunal. Eu acho que o deputado Nelito, que é uma pessoa até de mente aberta,
não fica bem dizer que um militante de um partido político não pode criar problema. Criar os problemas não quer dizer estar contra. Criar problema é uma forma de querer lisura. O militante do MPLA que não concorda, agora, não pode faltar o respeito. Caríssimo doutor. Os conflitos, antes de extravasarem para as Por isso é que eu disse. Devem esgotar por isso é que eu os disse, mecanismos internos de reclamação. Aliás, mas é constitucional, senhor. Aliás, o cidadão tem o direito de... Não, mas o que eu tenho ouvido é que... Mesmo o próprio tribunal, antes de tomar qualquer decisão, tem que certificar-se de que esses militantes cumpriram escrupulosamente os estatutos da UNITA. Você não pode dizer que é da UNITA quando não respeita os documentos reitores da UNITA. Eu não posso... Aí estamos de acordo. Sim, é só este o princípio. O partido deve respeitar... É só este o princípio. Agora, quando está em causa a ordem, por amor de Deus. Mas não é a primeira vez que isso acontece na UNITA, mesmo no próprio MPLA. O MPLA suspendeu uma militante do Comitê Central e suspendeu o mandato de uma deputada. Porque estava desalinhada ao presidente do partido. E o presidente do partido representa os interesses de um todo, porque foi eleito, tem legitimidade. Quando crias problema ao líder do partido, estás a criar problemas ao partido. E na UNITA, doutor, na UNITA sempre existiu esse equilíbrio. Por isso é que nós, numa primeira fase, suspendeu-se, a Comissão Política suspendeu e deu 30 dias para esses companheiros se redimirem, virem até as estruturas do partido, houve a negociação, para ver se vão se redimir, pedem desculpas, não aconteceu. O que aconteceu? Continuaram a afrontar o partido. Vazaram documentos, uma afronta ao partido, e o partido tem que se defender. Um conjunto, num congresso em que há 1.100 delegados, ou 1.150 delegados, Fábio, não são 7 membros que vão pôr em causa a decisão de 1.143 membros, né? Alguma coisa tem que estar errada aqui. Numa sala de 1.150 membros, em que o universo de 96% diz uma coisa, o universo de 2% ou 4% não pode estar acima. E um dos princípios estatutários da UNITA é as minorias submetem-se às maiorias. Se não está de acordo com a liderança tem um mandato apenas. No próximo congresso, demonstre a sua insatisfação, vai anotando os erros da liderança e apoie um outro candidato, ou você próprio apresenta a sua candidatura. É o normal. Não quer dizer que eu hoje estou alinhado com a liderança do partido, amanhã não esteja desalinhado. E é assim mesmo. E tem que haver lealdade. Sim, tem que haver lealdade. Doutor Carlos, deixa-me só, permita-me só. Não se pode falar da intolerância quando se está perante o respeito às normas, sejam estatutos de partidos políticos, leis do Estado, ou Constituição, ou convenções internacionais. Isso que fica bem assente. Só há intolerância quando há um capricho, quando as pessoas fazem as coisas sem terem limites. É só isso. Dr. Carlos, um outro subtema que marca aqui o nosso tema é a atuação dos órgãos de comunicação social. Esses têm promovido a tolerância política em Angola? Principalmente nessa época de pré-eleitoral. Os órgãos de comunicação social, nos termos do Código de Conduta Eleitoral, são agentes, são atores eleitorais e estes devem ser imparciais. Este é mesmo termo, imparciais na sua atuação. Ser imparciais significa o quê? Em função da atividade de cada ator político, de cada concorrente, de cada partido ou coligação de partido, dar o mesmo tempo de cobertura, dar o mesmo tempo de oportunidade de divulgação das notícias. E dar o mesmo tempo não significa dar o mesmo tempo e oportunidade. O que é que muitas das vezes eu tenho notado, e se estiver errado, e aqui os meus colegas de painel possam me corrigir, não é?
é que muitas das vezes, nós como dirigente, eu, por exemplo, como dirigente, eu participo numa atividade onde está os órgãos de comunicação social, estou a falar da TPA, TV Zimbo e outros. Você está diante do noticiário principal, ouve tudo e mais alguma coisa e a notícia vem lá no fim. Quando você até já se cansou, não é? E pensou que não, essa notícia já não vai passar. Hoje, o que é que eu tenho denotado em relação aos órgãos de comunicação social e principalmente públicos? Hoje, a principal notícia dos órgãos de comunicação social é a reconstrução do país. Parece que agora notícia é só obras. Notícia agora é só obras. O telejornal começa logo com obras no Cunene, obras não sei aonde, vais para a TV Zimbo, a mesmíssima coisa. Mas não há outras notícias. Então, quando se dá destaque a uma notícia, por exemplo, do MPLA, deve-se dar destaque deve-se dar também destaque, não é? À atividade das organizações políticas que estão na oposição. Muitas das vezes há um ato central de uma organização política e passa primeiro a notícia do Comitê de Ação. O presidente da Casa C esteve há 2 semanas atrás num ato público no Kazenga, que marcou o 10º aniversário da Casa C. A TPA, a TPA não apareceu no ato. A TV Zimbo, idem. A TV Palanca passou a notícia no dia seguinte. Isto não é igualdade de tratamento. Não é igualdade de tratamento. E estamos aqui a falar de intolerância. Camunda também não esteve. Estamos aqui a falar de intolerância. A intolerância quando, por exemplo, uma certa organização política tem um ato marcado para uma circunscrição e outra vem com um ato para contrapor aquele ato que vai ser realizado ali. Isto é intolerância política. São esses atos que causam intolerância política. E as administrações deviam ter muito cuidado, porque quando as organizações políticas vão realizar atividades, a primeira entidade a ser contactada é a administração local, ou seja, a administração do local onde aquela atividade vai ser realizada. Assim, as administrações municipais, as administrações locais, deviam ter o cuidado. Olha, alto lá, Casa C. Aqui no Kazenga, onde vocês querem realizar atividade, próximo a este local, haverá uma atividade da UNITA. Então, convém marcarem para o outro lado. Mas na questão dos órgãos de comunicação social, tem ou não promovido a tolerância? Não. Doutor Nelito, só para corrigir, a Camunda não apareceu, mas ainda assim passou a notícia. Muito Doutor bem. João Pinto, a mesma questão, os órgãos de comunicação social têm promovido a tolerância política? Tem, é isso. Eu acho que pode haver falhas que podem ocorrer se os órgãos de comunicação social não promovessem a tolerância política num país pós-conflito, não sei o que seria. O que se pode dizer é, às vezes, o que é igual é tratar o igual por igual, desigual por desigual. Os factos que o MPLA cria, ou os factos, a inauguração de obras que o MPLA tem. Então o MPLA vai concorrer às eleições, o MPLA prometeu coisas, o MPLA procura apresentar, o governo procura apresentar obras, e o MPLA tem, de facto, tem atividades permanentes. Isso é um partido que governa, e às vezes há aquilo que se pode chamar em comunicação também uma espécie de
redundância, uma espécie de repetição da informação de várias formas, e porque o MPLA está em todo o território nacional. Agora, temos que reconhecer que às vezes reivindica-se a igualdade quando não há factos devidos. Também há esse tipo de situações. E até hoje, os meios de comunicação social já não se limitam apenas à televisão. Hoje, há atividades que são realizadas, transmitidas em direto e são acompanhadas pelas redes sociais. Deixamos também, e mais, e deixemos de criar... Dr. João Pinto, quantas pessoas têm acesso às redes sociais? Deixemos de criar o discurso da intolerância, o facto de só há intolerância quando se procura destruir o outro, agredir o outro, destruir o outro com falsidades, com mentiras, ou não aceitar o outro, destruir cartazes. E os partidos, é curioso, ninguém fala disso aqui. Cartazes do MPLA, pessoas ligadas à UNITA, rasgam cartazes do MPLA. E nós temos isso é que nós temos que chamar a atenção. Mas nós ouvimos na Rádio Despertar, por exemplo, programas dirigidos para insultar diretamente o Presidente da República, dirigentes do MPLA. Você já ouviu isso? A insultarem, a adjetivarem o Presidente, os dirigentes do MPLA, ministros, mas diretamente. Você nunca ouviu isso na TPA? Há excessos. O que nós temos que procurar fazer, e eu já tenho discutido com o equipe sobre essa matéria, temos que educar. É normal ou é aceitável colocar a Rádio Despertar e a TPA mesmo ao pé de igualdade? O sistema de comunicação e os deveres são do jornalismo é o mesmo. A imprensa pública tem que garantir, claro, a igualdade, mas quando se tratam de questões de cidadania, todos os órgãos públicos ou privados devem respeitar as normas. É claro que o espaço público da Rádio Nacional, e a Rádio Nacional tem este dever, deve evitar ignorar a oposição, eu digo isso, e é de lei, deve evitar, procurar fomentar atos que ponham em causa bom nome e dignidade de pessoas. Eu não tenho visto, mas deixa que eu diga agora, fatos, notícias sobre obras ou realizações do governo vão acontecer. Isso acontece em toda a parte do mundo. Agora, em campanha eleitoral, o MPLA tem os mesmos minutos que a UNITA tem, que a Casa tem. E, às vezes, a oposição toda junta tem mais tempo que o MPLA. Doutor Nelito, o doutor João Pinto não é acredita que é normal. Não é nesses termos que deve colocar. Na campanha eleitoral é assim. Porque na campanha eleitoral o MPLA é igual a um outro partido qualquer. Chamamos o doutor Nelito agora ao debate. Doutor Nelito, o doutor João Pinto acredita que é normal atualmente a imprensa, principalmente pública, estar frequentemente a divulgar atos realizados pelo MPLA? E de alguma forma não... Porque os outros não realizam, não? Não. A oposição não faz obras. Atos. Não. Os atos da... E não, nos atos da UNITA até há agressões, há insultos e ameaças. Pois, é bom fazer lembrar isso. Não me façam lembrar isso. Essa questão, doutor Nelito. Bem, primeiro uma nota. A Rádio Despertar não pode ser comparada à Rádio Nacional, à televisão pública. Não pode ser comparada como se ela foi criada no quadro da Unidade de Reconciliação Nacional. Permita só. Não existe nos outros países rádio de partidos políticos. Permita só. E não é do partido, é uma empresa. É uma empresa. Tal como o MPLA. Deixa-me só terminar, doutor. Vai-me perceber. Vai-me perceber. Tal como a Rádio Luanda, a Rádio 2000, a LAC e outras têm ligações estritas com dirigentes do MPLA, né? Também. Então podemos comparar a Rádio Despertar a isso. Mas ela não faz isso, não promove isso. A lei doutor, sobre essa matéria. Doutor, deixa-me só. É justo comparar a Rádio Despertar a essas rádios. É tão justo. Já não é justo comparar a Rádio Despertar à Rádio Nacional de Angola, que é nossa. Pertence-nos a todos. Mas não é do MPLA. Não é mesmo. Eu quero que isso fique mesmo claro. Não é do MPLA. Não, nem de perto. Há notícias negativas na Rádio Nacional de dirigente do MPLA. Não, nem de longe nem de perto. A Rádio Nacional é nossa. Com muito orgulho. É nossa mesmo. E nós vamos continuar a pedir que a Rádio Nacional cumpra a lei. Tem que cobrir todos os partidos. Doutor, eu lhe deixei falar. Eu lhe deixei falar. Estamos aqui já agora no debate. Está bem. É que eu vos deixo falar e pronto, quando é minha vez, parece que eu só estou a dizer coisas. Parece que eu estou a ser intolerante. Não. Doutor Nelito, por favor. Então, porque a Rádio Nacional é nossa, a TPA é nossa, é a televisão pública de Angola e temos que pedir que dê-nos espaço. Este debate que a Camunda realiza
bastante construtivo, educativo, a TPA pode começar a promover debates dessa natureza, ligados à campanha eleitoral, já pré-campanha, a Rádio Nacional, a TV Zimbo que promove, mas já não é o caso, porque é assim que deve ser. Agora, se a UNITA realiza mais, o MPLA realiza mais, eu acho que não é por ali. A UNITA está implantada em todo o território nacional, como o MPLA está implantado também, do ponto de vista político, humano, estrutura, a UNITA está implantada. A UNITA realiza, tem atividades todos os dias, todos os finais de semana. O que acontece? Faz-se convites à imprensa, a imprensa simplesmente não vem. E se ela vem, grava as peças e arquivam. Nem sei porque que vão lá, dão-se o trabalho de ir gravar e simplesmente não passam. É mau. Porque fica a impressão, eu não sei se é mesmo elegante para o próprio MPLA. Mas isso não tem a ver não sei com se é MPLA, elegante. com a rádio, a televisão. É elegante para o próprio MPLA. Para mim Só não é elegante, porque a UNITA está acusando o MPLA por isso. ver na televisão só a passar atividades do MPLA como se não existissem mais partidos. Tem que haver competição. E a própria democracia é isso. Bom, eu não sei se a UNITA fez Se a UNITA fez o quê? Fez um comunicado quando haviam programas que até estavam ligados a altos dirigentes do MPLA. Doutor João Pinto, se me perguntar sobre determinados excessos da imprensa, que a Rádio Despertar e outros órgãos, tenho uma opinião muito pessoal. Não concordo. Não concordo. Particularmente o que aconteceu consigo, sei que foi vítima disso, eu não concordo. Eu acho que isso é excesso demais. E a política tem que ter limites. Nós não podemos levar o debate político no âmbito pessoal. Tem que ser no âmbito das ideias. Quando eu tenho que atacar a ideia do Dr. João Pinto, não posso atacar a pessoa. Quando tenho que adjetivar, já é mau. Acontece isso. Mas infelizmente é isso que acontece. Sim. Nas redes sociais, vídeos, áudios a insultarem e em páginas de dirigentes da UNITA, em que os próprios dirigentes da UNITA incitam ao tal ou omitem. Bom, Dr. João Pinto, incitam um insulto a pessoas. Tal como, eu acho que insulto a pessoa como tal, eu acho que é muito relativo. Um dirigente com responsabilidade não vai atacar de uma forma direta. Não, eu acho que não é isso. É normal. Agora, eu posso atacar a ideia do Dr. João Pinto. Normal. É diferente de atacar a pessoa. Temos aqui que fazer a diferença. Agora, nós também não conseguimos controlar as redes sociais. Doutor Nelito, eu não controlo as redes sociais. Uma questão levantada pelo Dr. João Pinto. O Dr. João Pinto acredita que a ausência da mídia em alguns atos deve-se a violência que a UNITA promove. Alguns atos de violência, da intolerância que a UNITA promove. Não, sabe uma coisa, Fábio, sabe uma coisa? A UNITA não promove violência nenhuma. Não promove. Não promove violência. Não promove violência. O que acontece? Nós temos receios de falar com alguma franqueza das causas de determinados comportamentos. Este aqui é o grande problema. Eu vou trazer aqui, às vezes somos mal compreendidos quando trazemos determinados exemplos, factos. Os médicos, quando realizaram a greve, correram com a TPA, por exemplo, porque achavam que a TPA ia lá e não passava. Se passava, passava mal. Os militantes da UNITA, às vezes, não estou aqui a fazer aceitação deste comportamento, a dizer que está correto. Mas quando você tem na TPA a insultarem constantemente, o Dr. João Pinto está a atacar a Rádio Despertar constantemente, mas a TPA também dá, por exemplo, espaço a um Rui Silva, a um Rui Galhardo, que está a chamar pedófilo ao presidente da UNITA. O presidente da UNITA é a figura central do partido. Qualquer militante sente-se ferido. Tu tens a TV Zimbo, todos os domingos, analistas que estão a insultar, a adjetivar o presidente da UNITA. Sentem-se feridos. Será que não devíamos mudar? Qual é o papel da comunicação social? Se eles sentem-se bem, mas quem se sente ofendido, é isso que eu acho. Deve denunciar. Doutor João Pinto, da mesma forma que eu vi a TV Zimbo, muito bem, a demarcar-se do posicionamento de um dos comentaristas que atacou a honra de um povo, também pode demarcar-se quando um determinado analista excede. Às vezes o assunto não é, mas está a chamar este, está a chamar aquele. Eu acho que não é por ali. Isto, nós temos que dizer as coisas com coragem. Para quê? Para educar. Não podemos atacar, nós não podemos atacar as consequências, a causa. Qual é a causa?
A imprensa pública está a promover intolerância. E promove muita intolerância, promove. Vê o que aconteceu, aquilo que envergonhou-nos a todos no mês de março, que é o ato de Sanza Pombo, envergonha-nos a todos. A TPA, a TV Zimbo, a Rádio Nacional, só deu espaço aos militantes do MPLA. Só falou de um lado, não ouviu o outro lado. Quer dizer, esses são os bandidos, o outro lado só eram os bandidos. Mas será que era numa briga de 2 adultos? Aí está a falta de 2 adultos. Imparcialidade. Numa briga de 2 adultos, Fábio, os dois estão sempre errados. Numa briga de 2 adultos, ninguém está certo. Então é justo que tem que ouvir este lado e ouvir aquele, mas só ouvimos o MPLA. É correto isso? Sim, também é um ato de intolerância. Eu queria ouvir agora o ponto de vista do... Nós vimos vídeos que circularam e existem de militantes... Não deve ser defendida. Não, não estou a defender. A querer relativizar sempre o seu... Não, doutor. Não, doutor. Doutor João Pinto. Já é cultura da UNITA. Doutor João Pinto. Doutor João Pinto. Insultar pessoas. Doutor João... Não, não é cultura da UNITA. Do Adalberto, ou comentário. Se o Adalberto não criasse certos factos, não seria criticado na imprensa. E se o Adalberto sente que tem razão, deve recorrer ao tribunal, acusar. Eu já fui insultado, acusado. E até disseram que o Adalberto estava envolvido e eu nunca ouvi a desmentir. Quer dizer, vir falar de honra e reputação de alguém que acusaram-me, escreveram no Clube Cabo a dizer que um tal Carlos Moreira, que eu era amigo do Adalberto em Portugal. Eu até em direto já perguntei. Nunca convivi com o Adalberto em Portugal, nunca o conheci. Eu achei aquilo vergonhoso, mas demonstra o caráter. Em relação às acusações que faz o Adalberto. Mas ele é que defende a sua honra. É só. Doutor João Pinto, sabe qual é o erro? Não. Sabe qual, agora mesmo... Só nos deve a nós. Posso falar? Nós devemos defender a nossa honra. Sabe o que é? O grande problema é exatamente este. Eu levantei um tema e o doutor João Pinto partiu para o ataque da pessoa. Não é um ataque. E em nenhum momento, deixa só terminar, deixa só falar. Em nenhum momento eu posso dirigir-me ao presidente do MPLA citando, eu tenho que, com cortesia. Até podiam ter sido amigos, enfim. Não, doutor João Pinto. Da mesma forma que eu trato o presidente do MPLA com respeito, é o mesmo respeito que eu exijo do Dr. João Pinto quando refere-se ao presidente do meu partido. Agora, se o Dr. João Pinto em algum momento teve um problema pessoal com o engenheiro Adalberto, este problema é dele. Não traga na instituição. E eu considero, se nós estamos a debater intolerância, o doutor tem que ser mais tolerante. Está a ser intolerante. Não é intolerante. Está a ser intolerante. Você está querendo fazer um aproveitamento político de erros que vocês cometem permanentemente e depois querem vitimizar. Não. É importante chamar o doutor. Eu se lhe trazer... É melhor parar mesmo, porque o doutor quando o doutor diz a UNITA é assim, não é a UNITA. A UNITA... É cultura da UNITA. É cultura do MPLA promover a violência para depois acusar os seus adversários. Isso sim, doutor. E o doutor nunca vai ter coragem de dizer isso. Se fosse a UNITA, não seria um exemplo. O MPLA também não é um exemplo. Não. O MPLA é o maior exemplo de tolerância. Não, o pior exemplo de tolerância. Em 2012, a UNITA não existia. O pior exemplo de tolerância. Doutor, não estamos a ser tolerantes dessa maneira. Doutor Carlos, ainda voltando ao assunto que marcou os 2 principais partidos no país, que são os atos de Sanza Pombo, um outro elemento que entrou nesta discussão e nessas acusações é a Polícia Nacional, que até agora não fez chegar nenhum relatório oficial e também passou de forma muito mediática este facto, acusando simplesmente uma das partes. Podemos aqui encarar que até as instituições estão a ter atos de intolerância? A polícia é um órgão de Estado, não é? Devo aqui enfatizar que a polícia não deve e nem devia estar ao serviço de qualquer partido político, quer seja partido no poder ou partido na oposição. Quero com isso dizer que a Polícia Nacional deve ser imparcial em qualquer situação onde haja atos como este de Sanza Pombo e, não sei, eu não ouvi, não é? Mas devia vir a público um relatório onde
podia-se identificar as causas, o que realmente esteve na base daquela situação, não é? E apresentar os factos de forma imparcial, porque a polícia é mesmo para isso. Não posso aqui diretamente acusar a polícia que tenha cometido atos de intolerância, mas em atos desta natureza a polícia devia vir aqui a público, vir aos órgãos de comunicação social com um relatório para dizer o que realmente se passou, não é? Para prevenir situações desta natureza. Em relação à atuação da polícia, não tenho fatos concretos para acusar a polícia de atos de intolerância, não é? Até porque tenho verificado nas últimas manifestações, quer dos médicos, dos professores e outros elementos, outras atividades da sociedade civil, em que a polícia tem tido um papel importante naquilo que é a manutenção da ordem. Há cerca de 3 semanas, estou a falar se calhar na mesma semana que houve aquela situação em Sazapombo, houve uma manifestação da UNITA aqui em Luanda, mais concretamente no município de Viana, e a forma como a Polícia Nacional atuou, eu neste dia vinha de Cacoaco pela via expressa e estava a descer para a cidade e vi a atuação da polícia. Pelo menos foi uma atuação de se tirar o chapéu. A polícia conseguiu cumprir com o seu verdadeiro papel de Polícia Nacional. Porque a polícia, em casos de manifestação, deixa ficar aqui bem claro, a polícia deve manter a ordem e não molestar ou espancar os manifestantes. A polícia deve assegurar de que aqueles manifestantes, aqueles cidadãos, até porque estão a exercer um direito de cidadania, um direito que a própria Constituição lhes confere. Então a polícia deve estar aí para assegurar que este direito seja exercido com tranquilidade e segurança, e não para espancar, a molestar os cidadãos. Eu tiro como exemplo esta manifestação. Não foi manifestação. Uma passeata, não sei se... Mas não deixa de ser um ato de manifestação. Não deixa de ser um ato de manifestação. Muitas das vezes nós aqui interpretamos manifestação como se fosse aqueles atos com violência. Não. Todo ato em que as pessoas saem à rua para marchar, exteriorizar qualquer comportamento, qualquer sentimento, não é? Qualquer direito que esteja a ser violado. Por exemplo, estamos a falar dos médicos, dos professores. É uma greve, é uma manifestação, uma passeata é uma manifestação. E a polícia deve estar sempre aí para proteger os manifestantes e não para molestá-los. Dr. João Pinto, defende a ideia segundo a qual os militantes e defensores do MPLA nas redes sociais são os que mais sofrem com atos de intolerância. A que se deve estes atos? Os militantes do MPLA são educados. São educados. Os militantes do MPLA, por natureza, procuram conter-se, têm deveres. E até porque o nosso partido não promove intolerância. Pode haver erros, excessos, falhas, governa e governando é normal que surjam erros, falhas. Deixa que eu diga que os militantes do MPLA, tradicionalmente, nós somos um partido com uma cultura de muita disciplina e onde a discussão permanente, o atiçar da pessoa não faz parte da nossa cultura. Porque nós somos um partido estável, que tem uma história e uma tradição. A linguagem de quem pretende alcançar o poder é normalmente uma linguagem que procura manifestar a agressividade, que procura mostrar que também é capaz
e até o complexo do reconhecimento. Então, os militantes do MPLA, alguns conformam-se no conforto, alguns, ou naquilo que, no que o presidente João Lourenço disse, bom, isso disse que já está, que não era correto. Vejam bem, o mesmo presidente que diz aos seus militantes que não devem acreditar que vão ganhar as eleições, já está, ninguém fala disso. Ele faz uma autocrítica ao seu próprio partido, porque os militantes são conformados, não aparecem nas redes sociais a defender o seu líder, e acreditam, respeitam, não aparecem nas redes sociais a defender os seus camaradas, porque senão aparecem um conjunto de militantes que acham que só é correto quem é da oposição ou quem é da UNITA, quem não é, já não é inteligente, já não é intelectual, e até há tendências de querer ridicularizar, como há dias estive num debate com o deputado Equipe, em que eu levei convenções de legislação, se existisse necessidade, e fui exposto nas redes sociais como foi ao debate apenas com livros. Tudo que foi no debate não valeu, apenas os livros que tinham que contar. O cão mordeu a pessoa ou a pessoa mordeu o cão, para querer desviar a atenção. Para dizer que os militantes do MPLA têm tido, ao longo dessa história, uma cultura de correção. É claro que prejudica em parte a defesa e a promoção do MPLA, isso é verdade. E o tal bullying, o insulto, que se os militantes do MPLA usassem a mesma agressividade que os militantes da UNITA fazem e seus dirigentes, eu não sei o que teria acontecido nesse país. Mas eu não sei se em 2002, se fosse o contrário, se fosse Jonas Savimbi, o presidente da UNITA, antigo presidente da UNITA, que tomasse o poder, e que o alcance da paz não fosse feito com a moderação, com a tolerância, não se teria sido. Para lhe dizer que é triste dizer isso, sobretudo a forma como se intimida, insulta-se para limitar. Mas é toda uma cultura e a maioria do povo angolano é um bom povo, são bons cidadãos. E acredito que mesmo os militantes da UNITA que o fazem, na verdadeira hora saberão que quem tolera, quem respeita, não se promove como tolerante, apenas procura respeitar a liberdade. Mas não deverá ser também nas redes sociais por ser um espaço visto como mais democrático e onde as pessoas têm mais liberdade? Não é um problema de democracia, é um problema de insolência, não confunda. Não confunda. De insolência e dupla personalidade. Há pessoas que têm vários pseudônimos ou páginas com nomes falsos e utilizam-nas para insultar. Aqui uma dupla personalidade. Isso vem da nossa história do camaleão, da história da ambiguidade e querer ter dois senhores. E as pessoas, para não dizer o que pensam, se não concordo, eu ligo para ele. Ele é meu amigo, Sim. ligo. E às vezes elogio, e às vezes eu ligo para ele e digo, olha, já vai fazer uma manifestação. Sim. Nem sempre eu concordo, porque é meu colega, e porque tenho um certo respeito por ele. Ligo. O falecido Raul Dana, que era uma figura extremamente com fair play, porque a política faz-se com fair play. Nós podemos ter discordâncias, podemos até citar nomes, mas temos que reconhecer a virtude dos outros. Eu ligo para ele, às vezes digo, aí estivesse muito bem. Olha, já vais fazer, há dias íamos num programa e eu liguei para ele, não vais fazer uma manifestação, pois na hora que estão a esperar por si. É a nossa relação pessoal. E eu acredito também que o presidente João Lourenço e o presidente da UNITA, Alberto da Costa Júnior, devem procurar ter essa relação. Isso que fique bem claro. Ou seja, para lá das discordâncias, das contendas internas dos partidos políticos, os líderes devem procurar ter uma relação de respeitabilidade. Mas também, quer o líder da oposição, quer o presidente do MPLA e presidente da República, tem que haver aquilo que se chama de cordialidade, respeito e compromisso, não apenas querer usar a imagem. É preciso que fique bem claro isso. Porque nós só conseguiremos... Tem que haver honestidade. Temos que reconhecer que se superamos a guerra, então o general Gato e o general Eusébio de Brito, ou o general Chihuahua e o general Eugênio de Brito, que estavam em partes opostas no parlamento, respeitam-se. Por que nós não vamos superar isso? Por que eu, deputado do MPLA, o deputado da UNITA, podemos discordar, mas nunca faltar o respeito? E, havendo excesso, pede-se desculpas. É isso que temos que procurar fazer passar aos cidadãos, no sentido de respeitar-nos uns aos outros, assim como respeitar uma religião do outro, a família do outro, a crença, a política também deve ser respeitada. Doutor Nelito,
opinião contrária deve ter, quando relativamente aos atos de intolerância e crítica que o MPLA sofre nas redes sociais? Bem, primeiro dizer o seguinte, o Dr. João Pinto diz que se Uma fosse praça que é muito conhecida e tem uma grande popularidade. Diga? Um lugar que é muito conhecido e tem uma grande popularidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Dizer o seguinte, primeiro o Dr. João Pinto diz que se o Dr. Jonas Savimbi estivesse, fosse ele... Não, colocou como hipótese. Hipótese, talvez teria feito o contrário, né? Mas Jonas Savimbi tinha um lado bastante humanista. Infelizmente, a máquina de propaganda pintou como pintou. E aos poucos vai reconstruindo a imagem dela. Não branqueia. Porque não estou, deixa-me só terminar. Os vídeos dizem tudo, os discursos. Posso terminar? Eu deixei-lhe falar, Dr. João Pinto. É retórica, é retórica. Não é retórica, não é retórica. Dirigentes do MPLA, em períodos conturbados da história, visitaram a Jamba. E era um território controlado pela UNITA. Se Jonas Savimbi quisesse agir de má fé, ficavam lá, em cativeiro. Olha, os membros fiscais de mesa que foram das zonas controladas sob a UNITA... Não, é só um exemplo. Este é um exemplo que estou a lhe dar muito claro. Não, aí foi numa tal como a UNITA queria dar o seu charme. Então deu bem o charme. A UNITA queria dar o seu então charme. É um facto que eu trago aqui. Não, é um fato. É um fato. As Nações Unidas estavam lá. Não, as Nações Unidas estavam lá. Fico muito bem. Mas foram. Não aconteceu. Mas este é só um facto. Era para dizer que Jonas Savimbi era humanista. E está aqui um facto. O Dr. João Pinto reconhece, mas não vai assumir aqui. E eu entendo, é normal. Mas este é um fato. Sobre a questão. Não minta. Eu não estou a mentir. Eu trouxe um facto. Sim, mas eu trouxe um facto. A história prova. Agora, o reconhecimento. Está bem, a história também prova. Agora, a história também. Não. Devemos dizer a verdade. Intolerância também é querer manipular a opinião pública. Não. Querer colocar a palavra na boca do outro. Não. É assim, o Dr. João Pinto quer passar uma ideia segundo a qual Jonas Savimbi pegou em armas sozinho. E foi o mal desta guerra toda. O que é uma autêntica mentira? É uma autêntica mentira. Houve duas partes beligerantes. Houve o engenheiro José Eduardo Santo de um lado e Jonas Savimbi do outro lado. Foram dois atores. E quem foi sancionado internacionalmente? Está bem. A história, felizmente, está bem. Isso são factos históricos. Mas a guerra foi feita. A guerra foi feita por duas partes, Dr. João Pinto. É um facto. Fora da ordem, era só isso. Depois de 92, sim. Antes disso, não, Dr. João Pinto. É história. É história, sim. Não estou a manipular. Houve uma altura que o mundo começou a encarar de outra forma. É diferente. Sim, é diferente, Dr. João Pinto. Agora, tentar passar a ideia segundo a qual Jonas Savimbi pegou em armas como se fosse alguém que não tivesse ideia nenhuma e se perseguiu o MPLA também é falso, é branquear a história, é intolerância. É intolerância, Dr. João Pinto. Se o MPLA aliou-se aos russos e cubanos, Dr. João Pinto, também era guerra ideológica. Também do lado da UNITA era guerra ideológica, Dr. João Pinto. Era guerra ideológica. Agora, sobre a intolerância nas redes sociais, é muito relativo. É relativo, porque... Tudo que é relação à UNITA é relativo. Não. Há excessos. Há excessos. De um e do outro lado. Há excessos. Os excessos devem ser condenados. E devem ser... Estou a vir. Há excessos de um e do outro lado. E os excessos devem ser condenados. Nós temos que educar os nossos militantes a serem tolerantes. Porque o nosso passado não é bom para ninguém. Cada um de nós perdeu um membro na sua família. Não foi bom. Queremos mais isso? Não. Então temos que educar as pessoas que violência não. Por isso é que o nosso lema é paz e desenvolvimento. Não, esse paz e desenvolvimento, o MPLA está a aproveitar-se. E eu discutia isso com um amigo. A paz não se impõe. A paz vive-se. A paz se vive todos os dias. Mas é cultura. Agora, como querem voltar a ganhar as eleições? Então esse paz faz eco
nós é quem conquistamos, esses querem fazer guerra. A ideia é essa, está subjacente nisso. Não, mas o caso de Porque Santa não se Pombo- justifica hoje falar de paz. A paz são atos, a paz vive-se. Mas então, mas A não há- paz, Doutor a paz também, o mais acabado é estar a aqui a paz debater. também, a paz também, Doutor a paz Carlos, já também é estamos na reta ter final, vamos- condições doutor em casa. Também. É paz, Também chegaremos isso não lá. se impõe, doutor João Chegaremos Pinto. lá. Não é com propaganda da Não, TPA, não, doutor João chegaremos Pinto. lá. Quanto O mais MPLA estabilidade está a tiver- branquear a Não, história. Quanto mais, eu João- prefiro. Doutor João Pinto, precisamos seguir Não, mesmo. não, não, então. mas eu prefiro, deixa que eu diga, a paz levará sempre ao desenvolvimento, mas com a paz... Mas nós a paz não conseguimos- se impõe, com a paz, não. a paz vive-se. Olha agora, com a paz, Fazemos todos os dias a paz. Se o MPLA e o seu governo não lutassem pela paz, nós Não, estaríamos nesse não, nível. doutor, a paz não foi feita só pelo MPLA, Não, não, foi quando eu feita digo- por duas partes. Não, quando eu digo Sim. isso é no sentido da instituição. Sim, cuidado. mas houve A outra instituição unida. Não, a Sim, UNITA a paz era foi contra feita. a ordem. A Cuidado. paz não, na sua visão. É importante Depois, ver na que sua a paz é perspectiva. uma conquista dos angolanos. Na sua perspectiva. Você não pode, Aqui não não, pode, Lembrando, não, é importante não pode. lembrar que é Não, não, tolerância política. Sim, E- mas, Não, é que mas tolerância essa, não é manipular a história. não, mas Não isso é de manipular. chamar a paz lembrar- para um ou para o outro, é melhor que ficamos aqui com a ideia de que a paz é uma conquista do povo angolano. Claro, e mais, claro. e mais, e mais. Concordo. E mais. A paz não resume-se no calar das armas. Sim, mas é isso que eu Isto queria até dizer. é um outro debate Não, que não, pode se não, abrir. doutor Jacinto, Esse é um outro debate que pode se abrir. Eu acho que é melhor irmos aquilo Doutor que é o Jacinto, cerne doutor Jacinto, do debate. Não é possível falar de paz e democracia sem que existam forças políticas, primeiro. Não é possível falar de tolerância política sem que existam forças políticas. Não é possível que se fale de cidadãos angolanos e angolanos sem forças políticas. O que nós estamos a dizer apenas é que há instituições que merecem ser respeitadas. Mas Todas. esse instituições. chamamento da paz Mas vai querer como dizer- uma conquista de Vai querer dizer ou que- de vai outro querer dizer que a não é casa bom para a este casa não momento. existia, a Não casa é bom para existia. este momento. É o MPLA e a UNITA. Mas somos Claramente. angolanos. Sim, Por mas isso é que eu isso estou a não dizer está em causa. que a paz é uma conquista dos Mas angolanos. até lá, você era A cada ou era do se- MPLA ou era da UNITA. Por isso é que... Mas Era daquele sendo do partido já MPLA agora, doutor. ou da UNITA, Doutor Carlos. o que éramos o quê? Angolano ou somos o quê? Angolano. Nós temos de reconhecer os outros como sinal de tolerância e gratidão. E não querer banalizar a história ou minimizar, como você está querendo fazer. Doutor Carlos, já estava agora com a palavra e mesmo já, como estamos na reta final, faltam agora alguns minutinhos. Não faltam minutos Uma- nada, já estamos acima da hora. Uma questão que eu lhe faço já para fechar, doutor. Nesse processo eleitoral, como é que se vai gerir os atos de intolerância política que se poderão vir a registrar-se? Olha, eu gostaria de deixar aqui um recado. A política faz também... muita gente pensa que na política tudo serve. A política também tem que se fazer com um jogo limpo, com honestidade. E eu vou tirar aqui um exemplo. É intolerância política quando, por exemplo, um partido, que é partido-Estado, apercebe-se que Onde há uma Estado não há oposição. há uma atividade de um partido na oposição, ok? Aluga todos os autocarros da Tecol, todos os autocarros da Macon e outras operadoras. E vimos nas estradas, todo mundo vê isso, senhoras da OMA, 5 senhoras da OMA num autocarro de 150, de mais de 50, 70 passageiros. Vamos nas províncias, há uma atividade, há uma delegação, os hotéis estão ocupados todos. E esta é uma situação que assiste-se muito a quando das campanhas eleitorais. E repito, a política também faz-se com jogo limpo. Em política nem tudo serve. Isto também é intolerância política. E é necessário que passemos à população a mensagem de que os concorrentes estão a platear
de forma justa, de forma honesta. Ok? É esta mensagem que devemos passar. E eu repito aqui a responsabilidade dos principais atores políticos, dos principais líderes políticos. Passar a mensagem, mesmo em momento de principalmente em momento de campanha eleitoral. Não podemos pensar que tudo serve. Que o mais importante é chegar ao poder. Devemos fazê-lo nos termos do Código de Conduta Eleitoral. Devemos respeitar o princípio da equidade, o princípio da responsabilidade, o princípio da legalidade, não é? O princípio da proporcionalidade, para evitarmos com que haja estes atos de intolerância política. E mais, deixo aqui um recado às administrações locais que sejam mesmo coerentes na autorização ou na cedência de espaços. Não devemos, as administrações locais não podem admitir contra a manifestação, contra a atividade. Está marcada uma atividade do partido A, o partido B marca uma atividade para chocar com aquela atividade. São esses atos de irresponsabilidade por parte das administrações locais que causam esse tipo de situações. É o que aconteceu em Sazapombo. Sim, doutor. É o que aconteceu em Sazapombo. Muito obrigado, doutor João Pinto. Qual é a expectativa do MPLA para atos de tolerância ou para a tolerância em Angola pós-eleições? O MPLA é um partido de tolerância. Isso está mais do que comprovado. O MPLA acredita na ordem, nas instituições, na lei. É pela tolerância e por respeito pela ordem que Angola está em paz. E sobre isso, claramente, não se deve... Sobre atos de vandalismo, anarquia, ou querer pôr em causa a ordem estabelecida, claro que as forças de segurança devem atuar, a justiça deve atuar, com a proporcionalidade necessária, mas acreditamos e temos que transmitir aos angolanos o respeito pela ordem. Seja militante de que partido for, a ordem é mais importante. Porque o que não se tolera é o caos. O Estado só pode ser de direito enquanto existirem normas, instituições, e não a violência, o caos ou a tentativa de querer agredir pessoas ou agredir... E a mentira também. Eu acho que devemos falar a verdade e não manipular, omitir e procurar respeitar as diferenças. Isso sim, não podemos aceitar que se utilize a liberdade de expressão para querer fugir à verdade ou querer manipular os factos para fins de politiquice. Agora, competir significa apresentar o melhor, cada um procurar defender os seus interesses para obter a maior vantagem possível, no quadro da ética, claramente, no quadro das leis e no quadro da ordem estabelecida. Doutor Nelito, no seu entender, qual deve ser o papel de cada um dos vossos partidos políticos para publicitar, para divulgar atos de tolerância política? Eu acho que o mais importante é aqui fazer um pacto de estabilidade nesta fase de campanha eleitoral e passa por respeitar as diferenças, pela promoção permanente da tolerância. Eventualmente eu vá ao Kazenga e no âmbito da competição política, eu não concordo muito com essa ideia de que os partidos não podem convergir num espaço. A competição política às vezes obriga, e eu já tive casos aqui em Luanda em que vou ao Kazenga e cruzo com uma caravana de militantes do MPLA. Aí o papel do líder é fundamental, primeiro para acalmar os militantes e dar um abraço. Por que não conversar um bocado? A ordem. Porque está em causa a disputa pelo poder, a concorrência. Deputado, deixa só. Não, a prática nos mostra que isso não funciona. Deixa só terminar. É que esses casos, deixa tu terminar, doutor. É que esses casos vão acontecer mesmo. É inevitável, vão acontecer. Não, são evitáveis. Eventualmente, vamos supor. São evitáveis. Não, vamos supor que os dois partidos vão para o Kazenga e vão realizar marcha.
Vão mobilizar. Não, mas deixa a só polícia está ali deixa para só definir terminar. Deixa só, o trajeto tens de que me um deixar e o terminar. Estou a trajeto de finalizar. outro. Deixa só terminar. Estou a finalizar e é a minha ideia e espero que respeite, porque vai acontecer. Eu estou no terreno e eu vivo isso. Então é para passar uma ideia de que nós podemos cruzar no mesmo espaço, mas sempre respeitar. Luanda é grande, Angola é grande. Eu posso agora mobilizar o Fábio, em seguida o Dr. João Pinto, mobilizá-lo num espaço de 5 minutos. Vou-te abordar em 3 minutos, ato contínuo, vem outro partido te abordar. Isso é 30 dias de campanha. Vai haver espaço, vai haver momentos em que o MPLA vai abordar o Cacoaco de manhã, a UNITA à tarde. É pouco espaço de tempo. Então temos que aceitar que vamos convergir. Mas temos que tolerar. Então, cruzar com o indivíduo do MPLA no mesmo espaço é sinônimo de luta? Não. Aqui alguma coisa está errada. Vamos referir... Aqui alguma coisa tem que estar errada. O que o senhor doutor coloca é a questão da provocação. O senhor doutor coloca a questão de que devem evitar situações de humilhação ou de provocação. Sim. E aí é tolerância. A tolerância. Deve-se evitar que a situação de Santa Popa é condenável, é triste, é vergonhosa e vamos evitar aqui que se repita. Uns minutos, estou a partilhar mais com os dois. Doutor Nalito também Parece que sempre que eu falo... Você deu com alguma facilidade, sim, doutor? Não, sempre que eu estou a falar, os colegas... Não, tolerância. É a tolerância. É para rebater. Então, no âmbito da tolerância... Na época nós podemos conviver desta forma. Eu acho que é possível. Somos angolanos. A nossa divergência é na forma de aplicar os programas dos partidos. Mas todos temos que entender que queremos o bem deste povo. É importante que fique claro. Eu não aceito, por exemplo, que as pessoas achem... Há quem acha que o Dr. João Pinto... Não, ele é excessivo na defesa. Não vou usar esse termo para não usar o termo que chamam normalmente. Sim, assim como dizem de si. Sim, como dizem de mim. Sim, mas agora, as pessoas têm que perceber que na defesa daquilo que eu acredito, às vezes vou me posicionar no centro, às vezes no extremo. É aquilo que eu acredito. É o momento. O Dr. João Pinto também, então, temos que respeitar isto mesmo. Tenho que acreditar sempre que ele quer o melhor para Angola. Eu quero o melhor para Angola. E ele aceitar a minha... Se ele ganhar, ele aceita só a minha ideia, porque eu sou filho deste país. Doutor, sobre o Kazenga, por favor, aqui o povo precisa de água. Aconteceu em 2020, quando começou a pandemia, por exemplo, houve uma localidade no Cacoaco que não tinha água e havia bastante fome. Eu liguei para o falecido Luther, falamos, e ele mandou água para uma comunidade, mandou água, mandou donativos. E eu era da oposição. Estava, mas isso é um ato de governo. É um ato, sim. Não, é para dizer, ele acatou uma ideia de alguém que é da UNITA. É isso que temos que promover isso todos os dias. Temos que ter governantes que aceitam as ideias de quem está na oposição. Não quer dizer que ele ganhou tudo e quem está na oposição, as ideias dele não prestam. Obrigado, doutor Nalito. Mas quem está na oposição é governado. Não, mas ele sendo parte... dos 3 poderes, sendo parte, a ideia dele deve ser aceita. Doutor, estamos mesmo já não é de exclusão. Doutor, aliás, John Locke tempo. e Montesquieu, quando trazem o princípio da separação de poderes e interdependência de funções, é para quem perde não perde tudo, quem ganha não ganha tudo. Doutores, muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer tê-los aqui durante 1h30. Se calhar, 2 horas. Com muita tolerância e vezes intolerância. Exatamente. Mas sempre com fair play. Sim. Exatamente. Muito obrigado. Esperamos tê-los aqui em outras oportunidades. A SICAR Internauta, esse foi mais um ato de cidadania promovido pela Camunda News, onde a pluralidade é assente, o direito ao contraditório idem. Eu sou o Fábio Caldeira, estive aqui a moderar este debate durante cerca de 1h30. Muito obrigado e seja tolerante.